o insuficiente recurso que o município teve, né? Eu, inclusive, estive em Brasília ontem para solicitar mais recursos, somente na questão da dengue. Então, eles aumentam a despesa e não mandam orçamento. E agora, temos um problema sério porque começa a confiscar a receita nossa. E isso em função do quê? De um legislativo que não tem um olhar para os municípios, para a situação das prefeituras, né? A luta que Betim e Contagem nós travamos, né? Por exemplo, na questão do Rodoanel. Nós somos de partidos diferentes, mas quando é para defender o interesse da nossa população, das nossas cidades, a gente está junto. Estive junto com o prefeito Medioli. Foi revelada a situação de Minas Gerais, que é um problema estrutural. Uma dívida de 170 bilhões que sangrava os cofres mineiros. E acho que a direção partidária, em especial os deputados, eles não têm ou têm uma visão insuficiente em relação à situação das prefeituras e dialogam pouco com as prefeituras. Uma nota para o Partido dos Trabalhadores hoje. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo a prefeita da cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Marília Campos, do PT. Muito bem-vinda aqui à FM Tempo mais uma vez, prefeita. Bom dia. Bom dia, Thalita também. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, prefeita. É um prazer ter a senhora aqui. 91.7 do Tempo. Prefeita, eu já tenho algum tempo e vou confessar que eu mandei uma mensagem pro Rodrigo Freitas, nosso integrante da prefeitura, para perguntar a ele, um dia que eu vi uma imagem, tava lá, Marília Campos em viagem a Brasília e dizendo assim, ampliação do metrô até o viaduto Beatriz. Eu, como contagense, evidentemente, fui perguntar, Rodrigo, tô precisando saber que novidade é essa. O que temos, prefeito, efetivamente, dessa conversa que a senhora teve em Brasília, com diversas pastas especificamente, tratando de 381 e outras coisas, mas o que foi possível sair dessa última viagem à capital federal? Você sabe que Minas Gerais, em especial a região metropolitana, é a única do país que tem transporte sobre trilhos tão insuficiente, né? E é por isso que a gente tem uma crise de mobilidade muito grande, comprometendo o direito de ir e vir do cidadão metropolitano. Então, nós reunimos com a empresa que ganhou o leilão do metrô, reunimos com o Estado e sensibilizamos para que fosse ampliado mais uma estação do metrô aqui em Contagem, porque agrega muitos passageiros, não só de Contagem, mas também de Betim, quem vem pela Expressa, né? E o governo Lula, ele abriu a possibilidade de, no PAC de expansão de infraestrutura, do Estado inscrever a ampliação do metrô. Então foi inscrito. E nós fomos lá, nós e o governo do estado, para sensibilizar o Ministério da importância que é a expansão dessa linha do metrô aqui para Contagem. Isso viabiliza o metrô, né? E obviamente melhora a mobilidade urbana. Então eu estou confiante, porque a gente já conseguiu sensibilizar os principais atores e vamos ver então, nessa torcida que a gente está, se a gente consegue recursos para ampliar. Prefeito, vamos falar de um assunto que está acontecendo no momento, que é a chuva, né? A senhora ali nos bastidores, a gente até conversou sobre, as pessoas têm a impressão de que só chove na cidade que mora, né? Então só chove em Contagem, só chove em Betim, só chove em Belo Horizonte. Na verdade, há uma previsão de chuva, a região sudeste inteira sendo castigada, mais de 20 mortos no Espírito Santo, 9 mortos já no Rio de Janeiro, infelizmente. Mas a gente está vivendo um momento complicado. E ontem, uma chuva arrasadora em Contagem na parte da tarde. Claro que isso traz consequências para a cidade. O que a prefeitura fez ao longo desse último ano, prevendo já, ou tendo essa previsão que chega com os alertas da Defesa Civil? Como que está a situação da cidade hoje em relação a esse período chuvoso? Nós ainda temos muitos problemas de alagamento e o que a gente tem convicção é de que por mais que a gente faça obras, a gente corrige aquele problema, mas começam a surgir
problemas de alagamento em outros lugares. Então, nós fizemos as obras no Arrudas. Hoje a gente tem pouca enchente no Arrudas em função das obras que já foram feitas e dessas bacias que já estão começando a funcionar, feitas por Contagem e feitas também por Belo Horizonte. Mas hoje nós temos 2 grandes gargalos, que é na Firmo de Matos, que a gente fala ali, bacia do Riacho das Pedras, que o problema não é só na Firmo de Matos, começa lá no Riacho, e um problema também na região do Ressaca, em especial ali no Córrego Sarandi. Então, nós já contratamos uma empresa para fazer um estudo de drenagem em Contagem, para a gente fazer intervenções que não corrijam o problema naquele lugar e transfira para outro. A gente tem que estudar, né? E obviamente com esse estudo fazer um planejamento para buscar recursos para fazer investimentos. Então a situação ainda é grave, mas muito tem sido feito. Só para te dar uma visão, Thalita, nós estamos construindo 2 bacias de contenção aqui na Vila PTO e na Vila Itaú. Nós estamos, através do Estado, num processo de execução de bacias, 2 bacias da Toshiba e a bacia do Rio, da Praça Rio Volga. Vai ampliar agora a galeria ali na Firmo de Matos para evitar essa enchente que tem aqui na trincheira do Itaú. E estamos fazendo uma grande obra que é a Avenida Maracanã, que é de saneamento e também de contenção de enchentes. Então, nesses lugares, tem também a obra no Água Branca, que é ali na Pio 12, que ainda se encontra em processo de execução. São suficientes? São suficientes para resolver o problema naquele local. Mas como a gente é vítima também das alterações climáticas, como todo o país, não é? A gente tem que discutir como é que a gente enfrenta este problema, porque corrige num lugar e começa a surgir em outro, em função das alterações que são provocadas, seja por falta de arborização, seja em função da impermeabilização do solo, seja em função da poluição atmosférica. E como é que você faz esse acompanhamento no dia a dia, prefeito? Eu pergunto porque a gente viu a Prefeitura de Belo Horizonte há algum tempo, quando tratava da última realização da COP, montar um núcleo específico e dizer, vamos olhar para a COP, saber o que dá para extrair e o que precisa ser utilizado em Belo Horizonte, que tem um pacto firmado com essas instituições internacionais para entender isso. Como é que a Prefeitura de Contagem faz para lidar com as questões climáticas? Porque elas sempre parecem uma coisa muito distante, mas assim, hoje a gente já trata de emergência, é de algo que num ano é um problema, passa a ser um problema maior no ano seguinte e de outras localidades, como a senhora citou, acaba surgindo. Serão problemas que a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo para a solução. Nós já começamos, nesse nosso governo, a gente já fez o plantio de árvores, em torno de 4.000 árvores foram plantadas, as obras que estão sendo feitas, fizemos um convênio com o CLEI e a gente fez vários jardins de chuva, mas isso é muito pequeno, perto dos problemas que a gente tem. E a grande questão são os gases atmosféricos, que aí a gente tem que discutir, o principal poluidor são os carros. Como é que a gente diminui, reduz, né, esses gases na atmosférica? É o transporte sobre trilhos. Porque enquanto a gente tiver com essa quantidade de carro, né, com os ônibus, né, que não são elétricos, poluindo a atmosférica, a gente vai ter sempre o efeito estufa. Então aí é também uma discussão de governo federal e de governo estadual. Aí com esse período chuvoso, prefeito, vem a dengue, né? Se a gente passou pela Covid e achava que a situação Iniciando é só problema, Thalita. Complicada demais. A gente vive hoje uma epidemia de dengue que está fazendo com que o Estado, infelizmente, lidere, inclusive, aí os casos e que tenha o número de mortes que alertam mesmo. As cidades estão sofrendo e aí as cidades estão se preparando, precisam ainda repensar a questão do atendimento à saúde. Contagem tem, né, postos de hidratação mas vive essa situação porque agora também, além da dengue, vem a questão respiratória. A gente entra no mês de maio, junho e julho. Do ponto de vista da saúde, o que a cidade de Contagem fez e o que aprendeu nesse período de 2024 que precisa levar aí para os próximos períodos de dengue, a partir do ano que vem? Esperamos que a partir do ano que vem, com a questão da vacina, a gente não tenha mais esse problema, que certamente vai ser a principal questão, né, que vai solucionar o problema ou reduzir o problema. Agora, neste ano, o que nós fizemos foi melhorar a assistência. Nós estamos com 17 unidades básicas de saúde, atendendo com hidratação em horário estendido à população. Nós abrimos uma central de hidratação
ao lado do Hospital Municipal, com uma capacidade de atender até quase 300 pacientes dia, né? Abrimos mais uma nova central de hidratação na região do Ressaca, ao lado da UPA Ressaca. Isso foi importante não apenas para melhorar a assistência ao pessoal adoecido pela dengue, como também para desafogar as nossas UPAs e o próprio Hospital Municipal, porque já começam a chegar os pacientes com doença respiratória, principalmente crianças, né? E é importante ressaltar, Thalita, que o insuficiente recurso que o município teve, né? Eu, inclusive, estive em Brasília ontem para solicitar mais recursos, somente na questão da dengue. Nós investimos 17 milhões e tivemos por parte do governo federal em torno de 1.500.000 e o governo do estado mais ou menos 800 mil. Então, completamente insuficiente a ajuda que a gente teve do governo federal e do governo do estado. E é por isso que eu fui a Brasília ontem também para reivindicar um suporte maior. Mais do que isso, né? A gente agora vai entrar num período de esfriamento. Começamos a ter uma estabilização da dengue, então um adoecimento menor, mas as UPAs já começam a receber os pacientes com problema respiratório. E tá aí a vacina agora, chegando nos postos de saúde para vacinar contra a gripe, pra gente melhorar a assistência para a população. A senhora falou há pouco tempo, prefeita, na rede social X a respeito dos dados econômicos da Prefeitura de Contagem e que indicavam uma redução da dependência das receitas constitucionais. Algumas dessas vinculadas à saúde, educação, e que o município conseguiu, de alguma maneira, melhorar a sua arrecadação e potencializar a sua arrecadação própria. Como é que se faz para conseguir isso num cenário em que teve perdas com o ICMS da educação, as perdas do ICMS que já foram também vindas dos combustíveis? Onde é que Contagem conseguiu equacionar para chegar a um caixa como se tem hoje? Olha, nós investimos muito na modernização da prefeitura para potencializar a arrecadação própria. Então, não só o nosso governo, mas os que me antecederam também foram importantes nessa política, porque o município que tem arrecadação própria é um município mais autônomo, né? E que não tem que ficar de pires na mão o tempo todo junto ao governo federal, ao governo do estado, para conduzir as suas políticas públicas. Então, a gente investiu muito na arrecadação do IPTU, do ISS, do ITBI, que são impostos municipais. Obviamente também Contagem, como é um centro industrial de logística de serviços, ele arrecada muito ICMS. Então, isso é importante, o VAF, porque vem um bolo maior para Contagem. Agora, nós precisamos colocar um basta no que acontece hoje em nível da União e também em nível do estado. O que acontece hoje? Eles votam despesas lá e não mandam orçamento. Nós tivemos muito problema, por exemplo, com o piso da educação ou o piso da enfermagem. Não que não sejam justos, são justos, né? Mas hoje Contagem paga o maior piso da educação do estado de Minas Gerais, porque nós pagamos mais do que o piso nacional, e o piso da enfermagem, no início ele veio sem orçamento, então foi uma luta conseguir. Então, eles aumentam a despesa e não mandam orçamento. E agora temos um problema sério, porque começa a confiscar a receita nossa. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma perda muito grande com a política de incentivo à diminuição da gasolina, do imposto da gasolina, do imposto de luz. Isso teve uma repercussão nos caixas municipais. Nós tivemos uma perda na época de 30 milhões. Outro confisco foi o congelamento do IPVA, também de 30 milhões, né? Teve uma repercussão no município. E agora um grande confisco de 87 milhões, que foi a questão do ICMS à educação. E isso em função do quê? De um legislativo que não tem um olhar para os municípios, para a situação das prefeituras, né? Então fazem a política lá e não se discute qual que é a repercussão que tem nas cidades. Então nós precisamos ter vozes municipalistas
tanto em nível federal como em nível do estado, isso eu falo no legislativo, para que tenham essa preocupação com as cidades. A gente vê uma união da senhora com outros prefeitos, prefeita, em relação até ao ICMS da educação também, que é uma pauta importante, né? Quando a senhora diz e traz aqui que é importante ter vozes municipalistas para poder conseguir alcançar esses objetivos, a importância também da união dessas prefeituras que estão lado a lado, Betim, Contagem, Belo Horizonte. A senhora trouxe informação sobre as obras feitas por Contagem, por Belo Horizonte, que vão beneficiar a população, que já estão beneficiando. A questão do ICMS, a questão da vacina da dengue também, né? Alguns municípios apenas que receberam, outros municípios tão importantes, por exemplo, Betim, Contagem, que ainda estão aí esperando o governo federal. Então, como que faz com que os prefeitos, as cidades precisem entender de fato que é preciso uma união para conseguir levar esses municípios à frente? Foi muito importante, por exemplo, a luta que Betim e Contagem nós travamos, né? Por exemplo, na questão do Rodoanel. Nós somos de partidos diferentes, mas quando é para defender o interesse da nossa população, das nossas cidades, a gente está junto. Estive junto com o prefeito Medioli, como junto com o prefeito Medioli, com o prefeito de Belo Horizonte, prefeitura de Juiz de Fora, para defender a educação nas nossas cidades, que aliás ultrapassava as nossas cidades. Nós defendemos o interesse de 70% dos estudantes mineiros contra essa legislação que foi aprovada pelo Legislativo Mineiro, que é tão absurda que coloca, por exemplo, para Contagem um valor de repasse por aluno de R$52, tendo uma rede de 58 mil alunos, enquanto que uma cidade com 96 alunos, né, que é a cidade de Passabém, ela recebe R$24 mil. Então, essa legislação foi um absurdo, é uma tragédia para a educação em Minas Gerais. E nós não medimos esforços, as prefeituras, fomos à luta junto ao Tribunal de Contas, junto ao Tribunal de Justiça, mas felizmente todo o nosso esforço ainda não deu o resultado. E nós vamos agora lutar no Poder Judiciário, vamos entrar com a ADIM, uma ação de inconstitucionalidade para tentar que a justiça seja feita, não para as prefeituras, mas para os alunos da grande maioria das cidades que se sentiram prejudicadas por essa legislação que foi aprovada. Então, não é partido, não é posicionamento político, é a defesa das cidades, da população. Isso faz com que as cidades se unam, né? E, obviamente, potencializa a possibilidade de conquista. Deixa eu voltar a lhe perguntar sobre uma questão de finanças, prefeito, e essa de uma maneira mais macro. Ontem nós tivemos uma discussão importantíssima para o estado de Minas Gerais e para outros estados a respeito do regime de recuperação fiscal. A senhora já tinha apresentado uma avaliação sobre o que deveria o estado de Minas Gerais fazer sobre o regime e como deveria olhar para os servidores do estado em toda essa conversa. Com o plano apresentado pelo governo e a vinculação do chamado juros pela dívida, numa espécie de troca do investimento, que avaliação a senhora faz sobre esse projeto e a proposta apresentada pelo governo e como é que fica Minas nessa história? Sai de bom tamanho? Sai dentro do que a senhora imaginava? Olha, primeiro é importante, né, dizer que Minas foi revelada a situação de Minas Gerais, que é um problema estrutural, uma dívida de 170 bilhões que sangrava os cofres mineiros anualmente, pagando a dívida em torno aí de 17 bilhões anuais, né? Então isso colocava Minas numa situação de não só ter problema para honrar os compromissos, né, com os municípios, com a população mineira, mas também impedia Minas de fazer investimentos porque ela não tem acesso ao crédito em bancos nacionais, internacionais para fazer o investimento. Então eu sempre defendi que a gente aderisse ao regime de recuperação fiscal, mas um regime de recuperação fiscal com novas diretrizes, que é o que está sendo feito agora. Então, quero aqui reconhecer o papel importante que o senador Rodrigo Pacheco teve nesse processo, por apresentar uma proposta ao governo federal, que agora fez ontem uma proposta que, na minha opinião, é o início de um novo debate. O que foi essa proposta? É a possibilidade de reduzir
os juros do pagamento da dívida, que hoje o juro ele é ou pela Selic ou pelo IPCA mais 4%. Então é aquela história, paga e ela nunca diminui em termos de estoque. Então agora a proposta que foi feita pelo Lula pode reduzir até 1%. Mas ele colocou como contrapartida investimento nos estados onde que forem beneficiados, investimento no ensino médio, o que é importante. Mas ela não resolve o problema do estoque, pelo menos no curto prazo, e aí eu defendo, inclusive, essa postura do senador Rodrigo Pacheco, de tentar promover as alterações no processo de debate para reduzir o estoque da dívida, para alongar o perfil da dívida, que é o que eu acho que vai acontecer. Então é através do diálogo, né, que o governo Lula está implementando com o governo do estado, implementando com o legislativo, em especial agora com o Senado, que é a possibilidade da gente resolver esse problema que atinge não só Minas Gerais, mas e o Rio Grande do Sul, especialmente, e também o Rio de Janeiro, que são os 3 grandes estados que têm o seu desenvolvimento comprometido em função desse grave problema que é essa grande dívida. É a oportunidade histórica que nós teremos de resolver o problema de Minas Gerais. Prefeita, a senhora criticou recentemente a posição do PT aqui em Minas Gerais em relação ao RRF e também a questão do ICMS da educação. O que aconteceu para que tivesse essa crítica da senhora e já foi superado? Já teve uma conversa interna ali no partido? Eu diria que hoje, assim, eu sou uma militante histórica do PT, né? Mais da metade da minha vida dedicada à construção desse partido, e acho que a direção partidária, em especial os deputados, eles não têm ou têm uma visão insuficiente em relação à situação das prefeituras e dialogam pouco com as prefeituras. E acho que a estratégia política que é utilizada pelo PT é muito uma disputa para um público específico, não é uma disputa para Minas Gerais, é uma disputa muito condicionada às corporações, a interesses muitos de segmentos, não é uma disputa mais universal. E é daí a pouca aliança com as prefeituras, não só do PT, mas com as outras também que procuram socorro, porque hoje a situação das prefeituras é grave, muitas demandas, né? E muito pouco recurso. Então eu acho que o PT, tanto em nível estadual como em nível federal, deveria dialogar mais com as prefeituras, o próprio governo Lula, porque é através das prefeituras que estão próximas da população é que a gente procura dar solução para os grandes problemas que a gente tem nos municípios. Então tem um certo entristecimento com esse distanciamento que os nossos deputados e deputadas, que a direção partidária tem com as prefeituras do PT. Nós estamos conversando com a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. Aquela hora boa aqui do programa, prefeita. Então vamos aqui à nossa primeira pergunta. Considerando que a discussão sobre o RRF ainda vai levar certo tempo no Congresso, que nota a senhora espera sair da bancada mineira avaliando essa proposta? A bancada hoje é boa, é média, é ruim para discutir este tema? Ela modificou a posição, agora está bem. Uma nota para o Partido dos Trabalhadores hoje? Regular. O principal ponto de entrega de Marília Campos no ano de 2024 para o cidadão de Contagem? Grandes obras. Marília Campos em outubro de 2024. Continuo prefeita. Prefeita da cidade de Contagem, Marília Campos, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na FM o Tempo, no nosso Café com Política. É um prazer estar com vocês.